Boa tarde, levinhas e levinhos do meu coração, no ar Vida Leve Podcast, o seu podcast de comunicação, bem-estar e felicidade. E você que já acompanha o meu trabalho, já sabe, olha gente, esqueci de ligar o BG aqui, do computador, ao vivo é isso, ao vivo é isso. Você sabe, né, que durante a semana eu falei pra vocês aí do nosso tema, que é a nova onda do conservadorismo no universo feminino, né? Então, um tema polêmico para algumas pessoas, mas assim, qual é o objetivo do Vida Leve? É levar informação de qualidade para você acompanhar o debate e refletir, e daí você forma a sua opinião, se você é contra, se você é a favor, enfim. Eu sempre convido aqui especialistas, né, top, que você já me conhece, e eu trago os tops para cá, para que dê embasamento, contextualize historicamente falando, traga aí dados e estatísticas para, né, enriquecer o nosso bate-papo. Então, vamos às apresentações das minhas convidadas. A Josevanda Franco, que está aqui, seja muito bem-vinda, educadora, historiadora. A Josevanda também é consultora da Unesco e presidente da Undime Nordeste. Olha, não é pouca coisa não, mulher, viu? Seja bem-vinda, Josevanda. Obrigado, Karine. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com esse tema que é de natureza muito complexa. Muito bem. E outra convidada super especial é a Lidiane Drapala. Olha que sobrenome chique, mulher. Drapala. Ela é psicóloga social e estudiosa, pesquisadora aí na área da psicologia. Também ela me contando assim, ó, que representou aí, né, o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Estadual do Direito da Mulher. Enfim, também não é pouca coisa não, viu, minha gente? Seja bem-vinda, Lidiane. Muito obrigada a todo mundo que vai acompanhar aí a gente, esse papo bastante interessante. É mesmo, viu? Vou confessar pra vocês que assim, toda vez que eu escolho um tema é porque algo me chamou a atenção. Às vezes até um post aleatório nas redes sociais, e aí acende aquela luzinha, isso aqui é interessante, né? E aí eu vou buscando mais e mais informações, vou pesquisando para poder enriquecer nosso bate-papo e fazer as perguntas inteligentes, né? Que eu não sou boba. Então, eu vi várias nuances desse tema que me chamaram a atenção. Porque é um tema que abre um leque para várias outras questões que a gente já enfrenta aí há séculos. Né, Josevanda? Josevanda, enquanto historiadora aqui, para contextualizar, vou primeiro explicar que movimento é esse. O que é isso, esse novo conservadorismo entre as mulheres, essa nova onda? Nas redes sociais, isso ganhou uma notoriedade maior com o TikTok, né, no Instagram, essas coisas todas. Então, as mulheres que aderem, né, a esse movimento, elas começaram a propagar nas redes sociais o estilo de vida delas, que basicamente se resume a isso. Elas têm orgulho de dar visibilidade e propor que é ótimo viver dependendo financeiramente do marido. Veja bem, não estou aqui julgando ninguém, cada um tem o seu direito de escolha, mas só para você entender que modelo é esse, de onde é que vem isso, né? Que são expressões que eu falei lá nas redes sociais, esposa tradicional, esposa troféu. Então, são movimentos em que as características são essas. Dependem financeiramente do marido, tem orgulho disso. E a diferença de uma para outra, né, de acordo com as minhas pesquisas, é o seguinte: a esposa tradicional é aquela que cuida do lar, dos afazeres domésticos, do marido, do filho. Já a esposa troféu, ela, vamos dizer assim, que ela é uma evolução da esposa tradicional, porque ela não faz nada de atividades domésticas, ela não lava, ela não passa, ela não cozinha, não. Ela delega para funcionárias que ela tem e ela vai fazer o autocuidado dela em relação à estética. Então, ela vai para o salão, ela vai para academia, ela vai nadar, enfim, atividades de autocuidado, né, às custas do marido, porque ele é que é o provedor, que a gente já sabe de onde isso vem, que é todo um sistema aí patriarcal, né, de séculos. Então, assim, elas acreditam e vestem a camisa de que esse é o estilo de vida que elas amam. E tem muitas seguidoras, e eu fiquei até impressionada com os números. Tem, inclusive, influenciadoras que têm 40 milhões de seguidores e que pensam da mesma forma. Então, vão entender que movimento é esse, de onde que veio isso, Josevanda, porque para a gente falar dessa nova onda, a gente precisa entender o que é o conservadorismo. Agora é com você. Então,
precisa compreender que a sociedade, ela funciona mais ou menos como um tsunami. Antes da invasão das águas, as águas recuam. Há um recuo significativo das águas e depois as águas retornam com uma força bem maior, né? Se a gente for pensar na evolução da posição da mulher na sociedade, a gente tem que observar que no universo da antiguidade, né, as mulheres possuíam suas funções e mulheres que se destacaram, como Cleópatra, né, como, né, outras mulheres, as mulheres romanas, elas tinham uma influência social muito forte, né? E política até, muitas vezes, né? A mulher de Pôncio Pilatos, a Prócula Cláudia, era uma pessoa muito importante no contexto do universo romano. No medievo, isso recrudesceu. As águas, né, elas se recolheram, porque menstruar era pecado. Então, a mulher era um ser em pecado todo o tempo, não é? As mulheres eram julgadas como bruxas e eram queimadas vivas na fogueira e tal. Nos tempos modernos, o Renascimento trouxe a mulher como um valor de beleza, e aí nós temos, né, as pinturas, as referências, a alegoria da primavera, por exemplo, que é uma tela de Sandro Botticelli, traz várias mulheres, né, mostrando o corpo seminu, coberto por vestes transparentes. E o capitalismo viu a mulher como uma consumidora, né? E aí a gente tem uma evolução. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse modelo de mulher americana, rainha do lar, né, que cuidava, tinha 8, 9 filhos, 10 filhos, as famílias americanas tinham essa compreensão, né, de procriar e tal, e também as famílias brasileiras. A minha mãe tinha uma amiga que tinha 9 filhos. Então, esse universo da década de 50, do pós-guerra, trouxe esse modelo de mulher, né, que hoje a gente poderia combinar como uma mulher troféu misturada com aquela dona de casa tradicional. Exato. E tudo mais. O que nós estamos observando hoje na sociedade mundial? Não é a sociedade brasileira apenas. Nós estamos, de novo, num tempo de recuo de águas, onde os extremismos, né, notadamente o extremismo de direita, busca justificativas para verdadeiros devaneios do ponto de vista da análise de contextos, tanto do contexto político, com os extremismos, né, de novo, essa radicalização. O extremismo nunca é bom, nem de direita nem de esquerda. A gente precisa, como dizia Buda, né, o Siddhartha Gautama, a gente precisa encontrar sempre o caminho do meio. O caminho do meio é a solução para todas as coisas, porque ele é um caminho de bom senso, de equilíbrio, né? E aí, então, agora nós estamos vivenciando isso. Todas as lutas sociais parecem estar sob ameaça. No final de semana, um dos monumentos mais importantes da cidade de Berlim é um monumento dedicado ao grupo de homossexuais, né? Não é o movimento LGBTQIA+, porque ele nem existia. Mas a gente sabe perfeitamente que os nazistas perseguiam de forma, né, muito séria e identificavam, né? Nós tínhamos a estrela para identificar os judeus, os círculos para identificar os ciganos e os triângulos que identificavam os homossexuais. E eles foram extremamente perseguidos. E num bairro, esse monumento, essa referência fica num bairro tradicionalmente, não é? Berlim é uma cidade muito libertária, uma cidade que compreendeu a importância dela, né, depois da queda do muro e tal. E esse monumento foi atacado. Então, há uma ameaça que paira, né? Quando o presidente da maior nação do mundo diz que não aceitam os trans e que eles deverão ser expurgados da sociedade, parece que a gente está vivendo um tsunami, não é? O recuo das águas agora de uma forma muito violenta, né? Então, assim, historicamente falando, é possível compreender que nós estamos nesse momento, fazendo uma analogia com o tsunami, nós estamos no recuo das águas, né? Agora vamos ver como é que as águas vão voltar e com que força essas águas vão voltar. Mas é fato que a sociedade mundial, né, não é só Brasil, Portugal, Argentina, Espanha, a própria França, né, com
a extrema-direita, na Alemanha também, a extrema-direita, essa coisa desse ódio que cresce sobre determinados segmentos da sociedade, os pretos, os asiáticos, não é? Os não apatriados. Então, esse movimento, né? O grupo LGBT, então, esse movimento é um movimento muito sério. E para aqueles que procuram manter o caminho do meio e têm um senso de equilíbrio, é devastador. Você acordar de manhã e dizer, não, agora a China vai bancar 80% de aumento das tarifas. E a gente sabe que, nesse momento, nós estamos vivendo um período, assim, vamos dizer que recue tudo e volte, não vai voltar ao que era antes. Nós estamos vivendo novos tempos, e esses tempos não são só políticos nem econômicos, são profundamente sociais. E falando em sociais, vamos falar aqui, né, Lidiane? Porque a gente vê todas essas nuances, né, do tema e o quanto que isso interfere nas relações sociais, nas emoções. Porque imagine você, a mulher, ela vem desse sistema, né, patriarcal que a gente já vivencia aí há séculos e séculos e que, repare bem, quando tem um certo avanço, como você acabou de colocar, Josevanda, tem um movimento que é chamado de backlash, que é uma volta, né? Tipo assim, olhe, elas estão avançando, então vamos... É o recuo das águas, é o tsunami. Toda vez que há conquistas femininas, né? Porque foram vários avanços, a gente sabe que ainda temos um longo trajeto, um longo percurso, mas assim, há avanços e quando esses avanços são percebidos, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Vamos tomar uma providência que o negócio tá fugindo do controle, porque a ideia, a gente sabe que a história conta isso, os fatos, né, históricos contam isso pra gente, que a ideia é, olha o nome, conservadorismo, é para conservar, é para preservar as estruturas tradicionais lá de trás. Então, como é que ficam, Lidiane, as emoções dessa mulher contemporânea que está inserida em uma sociedade patriarcal? Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta objetivamente, mas eu vou dar uma passeada aí, né? Conservar quais tradições é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Na medida em que atuo com grupos vulneráveis há algum tempo, na medida em que também procuro entender a atuação das psicólogas e dos psicólogos em políticas públicas, atendendo a um público. Então, a própria ciência psicológica, por exemplo, ela também sofre essas alterações, a forma como a gente acolhe o sujeito tem se modificado. E aí eu não posso não falar sobre a questão racial, eu não posso não falar sobre a questão de classe. Então, entender que a nossa sociedade, a que a gente convive, ela foi forjada e ela se atualiza na exclusão de grupos, né, que marginaliza grupos, a gente pode pensar, então, nessa primeira reflexão, que as mulheres, durante muito tempo, sequer eram sujeitos. Elas sequer eram sujeitos de direito. Então, eu estava relembrando a leitura da criação do patriarcado da Gerda Lerner, que faz várias reflexões sobre isso, e é muito significativo perceber em que lugar que nós, mulheres, somos colocadas. Bem lembrado quando a Josevanda traz o agrupamento LGBTQIAPN+, que também faz um movimento de tensionamento significativo, especialmente as pessoas trans, nas últimas décadas, têm impulsionado muito mais do que pessoas homossexuais do gênero masculino, né? A gente vê, se a gente for falar de Sergipe, o menor estado brasileiro, por exemplo, mas como a professora também coloca, isso é mundial, mas se a gente pensa, né, de cultura coronelista, de quem são as pessoas, então, em algum momento, a gente vai transitar nesses espaços em que quem é que tem a oportunidade de dizer sobre si, quem é que tem direito de dizer sobre o que sente, quem é que consegue, aliás, antes de dizer o que sente, de reconhecer o que sente. Sim. Porque se nós mulheres fomos colocadas há séculos, não, há milênios, em posições de subserviência, né, a gente sequer poderia configurar
que seríamos pessoas passíveis de ter sentimentos, de ter emoções. Então, Olha que loucura isso. Sim. então se a gente é abjeto, né? Sim. Muito pouco tempo é que a gente começa a ser considerada até década de 70, se não falha a memória, né, as pessoas tinham que necessariamente estar casadas, mesmo Sim. infelizes, né? A lei do divórcio é muito recente, ou até... Dependiam as questões de procriação até a chegada do anticoncepcional. A mulher não tinha o direito de decidir se procriaria ou não. Exato. Ela Se, procriava. se ela queria fazer um movimento externo, Isso. né, seja trabalhar, estudar, ela tinha que ter autorização. Até para votar, né? Tem sociedades que não têm isso Exato. ainda. A sociedade japonesa, por exemplo, as mulheres precisam decidir entre seguir carreira e casar. Elas não Exato. podem fazer as duas coisas. E aí, imagina, se eu desejo estudar, eu teria que ter autorização do homem da família, às vezes até Isso. o irmão mais novo. Então, Só que é um homem, né? Não importa se é mais novo. Então, o patriarcado, ele está aí fundando, e aí pensar também no caráter das emoções, né? Que a ciência das emoções, ou seja, a ciência interna, também ela é pós-industrial. É quando Freud tem o boom com a psicanálise e a Isso. vida interna passa a ser uma observação para nós do Ocidente, né? Porque Que lá até então nem, né? Nem exato, bulhufas. a vida interna ela não era considerada. A gente tinha os padrões, a gente tinha Sim, obediência, só a gente tinha que repetir. seguir aquilo que a nossa família fazia. Então a gente não tinha também direito de escolha. Então, como é a pergunta que você faz inicialmente, como é que é Como é para que a gente nós fica? no meio disso tudo? Então a gente ainda está tentando se constituir enquanto um sujeito. Então, nós mulheres ou pessoas subalternizadas, e aí a gente vai falar também de pessoas pretas, de pessoas indígenas, dos ciganos, ontem foi o dia de alusão Sim, à luta Isso, cigana, a luta né? cigana. Então, a gente que não é o sujeito universal, homem, cisgênero, heterossexual, branco, supostamente monogâmico, né? O homem de bem. Supostamente. Então, quem não é o sujeito universal do saber e do conhecimento, ainda precisa se constituir enquanto sujeito. Então, quando você faz o convite para a gente vir aqui falar sobre isso, eu penso, caramba, a gente tem muitas camadas, São sim, muitas. de fato. Então, como é que é lidar com essa... É desgastante a gente ir trabalhar? É desgastante a gente ir trabalhar, mas é para todo mundo. Então, as oscilações, né, do comércio, do mercado, as oscilações da crise imobiliária, vai cair para todo mundo. Então, muitas vezes também, esse movimento de é melhor você ficar em casa, é um acordo que vai sendo feito de eu te garanto que você vai estar preservada dentro do lar, eu te garanto que você vai ter a sua moradia, a sua alimentação, contanto que você não discorde de mim, contanto que você não me desautorize. Né? O contanto Eu que... queria salvar um pouco o Sim. patriarcalismo histórico. Sim. Né? por favor. Eu digo assim, salvar um pouco, porque minha posição enquanto historiadora me permite fazer isso. Veja, esse conservadorismo que está aí, e aí me perdoem, evidentemente, o senso comum, ele é hipócrita. Total. Ele é feito para as Total. redes sociais. Eu sempre costumo dizer assim, olha, o acesso ao conhecimento, ele é decisivo para o que vai acontecer com o universo, né? Se a gente observar historicamente, em 1736, Diderot e D'Alembert publicaram a enciclopédia. A partir daí, as grandes revoluções aconteceram. A Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Perdão. Desculpe, essa tosse Pega uma minha. aguinha aí. É uma, Se uma acabou, tosse me diga que muito eu pego antiga, tem nome e tudo. Eu coloquei o nome dela de Jurema. É o Porque espírito, ela resiste. Ela tá acho que é querendo o participar. espírito da inquietação. Ela resiste. O espírito E aí, da então, não aceitação integral das coisas. Esse momento que nós estamos vivendo me parece uma coisa muito leviana, muito hipócrita. Porque, no fundo, essas mulheres que se mostram, né, tão conservadoras, elas se projetam nas redes sociais. Quando a internet passou a ser de acesso a todos, a gente está no meio de uma grande revolução. A internet é a enciclopédia. Né? Ela dá acesso a qualquer coisa, qualquer nível de conhecimento. A minha neta tem 13 anos, Antônia, e um dia ela me ligou já umas 11h20 da noite e disse assim, vó, não vou conseguir dormir se eu não souber
Adoro. a resposta disso. Aí eu falei, mas o que foi? E ela, claro, quem puxa os seus não degenera, ela gosta muito de história. Sim. E aí, então, ela falou assim, vó, qual é a diferença entre ditador e tirano? Existe essa diferença porque eu estava aqui estudando, já procurei no Google e não tem. Aí eu estou recorrendo à enciclopédia, né? Porque Essa eu o confio. meu Essa aqui, conhecimento tá vendo? é um conhecimento enciclopédico. A Sim. minha geração estudou pela É, enciclopédia. Labassa, quem lembra? Massa, Mirador, né? Mamãe, quando a gente dizia, mamãe, vou pegar o livro, mas tenha Calma, cuidado, era um peso. não derrube. Sim, porque letra por letra, não é? você vai buscando. Aí, então, eu disse, tem diferença. Aí expliquei para ela a diferença, né? E ela falou, agora eu vou conseguir dormir tranquila. Eu digo, é uma necessidade de conhecimento. As pessoas que se colocam, e eu vejo assim, essa extrema-direita, e aí não tem como a gente não falar de extrema-direita, Sim. porque nós estamos vivendo um momento revolucionário do ponto de vista da projeção de fake news, de mentiras, de muito descrença. É irresponsável. muito irresponsável de desacreditar na ciência. Às vezes eu fico pensando, ó, Giordano Bruno foi um pensador, um filósofo e um cientista italiano que foi queimado vivo na fogueira no ano 1600, certo? Na entrada de um século completamente já pautado pelo iluminismo, né? Já no último ano de um século onde viveu Galileu Galilei, onde viveu, não é, os grandes pensadores alemães e tal. E ele foi queimado vivo na fogueira porque não aceitou abjurar que a Terra era redonda. Galileu abjurou várias vezes. Toda vez que ele era convocado pelo Tribunal de Inquisição, ele dizia, não, a Terra não é redonda e tal. Abjurava para sobreviver. Sim. E foi um homem Inteligência longevo. emocional. Galileu, Giordano Bruno não, foi queimado vivo na fogueira, então a morte dele foi em vão, porque hoje as pessoas ainda projetam a ideia de que a Terra é um plano. Como acreditar em alguém que acredita que a vacina produz a doença? Como é que você acredita em alguém que diz que a vacina contra o sarampo é ineficaz? Se o Brasil chegou a zerar, a erradicar. Como é que você acredita em alguém que diz que a Terra é plana? Como você acredita em alguém que não consegue fazer uma comunicação lógica? E muitas mulheres estão enveredando nesse compromisso com essa extrema-direita e com esse conservadorismo, não é? Como forma de se projetar. Você imagine o que é você ser uma mulher troféu e ter 40 mil seguidores. Milhões. 40 milhões. Os seguidores, as seguidoras e os seguidores não são troféus, não são objetos, entendeu? Mas consegue, por quê? Porque é uma projeção de uma vida de salão de beleza, de ilusão, academia, né? a ilusão. É atrativo, E né? que o problema não é, por exemplo, eu desejar cuidar dos afazeres domésticos. Isso também não desabonaria o masculino de fazer, De muito maneira pelo nenhuma. contrário. Não quer dizer que não vou cuidar do meu padrão estético. Para quem gosta de fazer projeções químicas na Sim, tintura, sim. entre outros tratamentos, As maquiagem, enfim. harmonizações. Beira essa transformação. desonestidade intelectual ou esse desrespeito com a coisa e até com o que vem a ser o desígnio religioso. Porque também, da mesma forma que tem esse assédio da extrema-direita, isso tudo é muito articulado. É também um mau uso da fé. E a gente vê que é a fé cristã que está sendo utilizada de maneira equivocada. Então, você tem que casar e desejar casar, você tem que desejar procriar. Daqui a pouco vai estar aí também dizendo quantos filhos que você tem que ter. Sim. É diferente de eu ter muitos filhos, porque os meus filhos vão me agenciar no ambiente rural. A gente vai trabalhar na roça, então a família grande, né, vai trazer a possibilidade de a gente fazer um sustento ou a perpetuação de outras formas, né, da sua empresa familiar. É diferente. Então, eu acho um pouco desonesto. Aí, do ponto de vista do que você perguntou, do que a gente sente
a gente fica muito perdido mesmo, sem saber É. qual é a Os base do cegos meu do castelo. desejo. São os cegos do castelo. Qual é a base do meu desejo, efetivamente, enquanto pessoa? Se a gente está há poucas décadas conseguindo vir e ver mulheres estudando, pessoas pretas, pessoas com deficiência, porque a gente também tem que falar de capacitismo nesse aspecto, né? Qual é a mulher troféu? Quem vai ser esse corpo desejado? Modelo, né? A gente Modelo é esse. vai falar de gordofobia, porque não é o padrão do renascentismo. Sim. Tem uma série de outras coisas e quando a gente vê, são negociatas aí que não se sustentam, não só do ponto de vista econômico, financeiro, mas também do ponto de vista do desejo da pessoa. E do ponto de vista pessoal, porque, veja, eu tenho acompanhado algumas mulheres que assumiram esse papel, né, e que casaram com homens extremamente agressivos, extremamente violentos, né? E quando elas conseguem sair desse universo, né, e eu não estou falando da violência praticada contra a mulher nos chamados grupos vulneráveis, Sim. né? É porque a gente sempre imagina que a violência é algo inerente à vulnerabilidade, e não é. Eu conto sempre essa história. A minha mãe, ela costumava fazer biscoitos e fazia assim para que a gente levasse para a escola durante os 3 meses. Sim. E ela tinha uma amiga que tinha 8 filhos, certo? E morava próximo da nossa casa. E essa amiga sempre ia lá e fazia os biscoitos juntos, e minha mãe fazia também para a família dela. Elas se reuniam para fazer biscoitos. E um dia, eu cortando umas argolinhas de manteiga, ela falou assim para minha mãe: Vandete, eu estou com uma dor muito forte atrás da orelha. Aí mamãe disse: deixa eu ver. Ela levantou o cabelo e tinha um hematoma imenso atrás da orelha. E aí mamãe falou assim para ela: mas veja, você já foi no médico, no médico não, na farmácia, Sim. né? Nós morávamos no Santo Antônio, tinha um farmacêutico que que resolvia tudo. Falamos Resolvia ao mesmo tudo. tempo. E aí minha mãe disse: você já foi na farmácia, já mostrou para fulano e tal? Ela: não, eu fui, ele passou o Iodex, mas está doendo muito e tal. Mamãe, mas você caiu, o que foi que aconteceu? E a resposta dela, eu nunca vou esquecer. Ela morava aqui com os filhos e o marido morava numa fazenda, certo? E todo final de semana ele vinha, trazia as feiras, trazia tudo. E mamãe sempre elogiava, dizia: fulano é tão provedor, é um marido exemplar, né? E tal, né? E aí ela respondeu assim: é porque eu acho que fulano me bateu de mau jeito dessa vez. Eu acho, primeiro de mau jeito dessa depois vez. De mau jeito. Eu nunca esqueci. Esse é um padrão de família, por exemplo, na minha atuação enquanto operadora de direitos da criança e do adolescente, eu sempre escuto aquela coisa de: essa criança é assim porque a família é desestruturada. E aí eu sempre pergunto assim: qual é o seu conceito de família estruturada? Sim, Fala para mim, porque essa que eu convivi era estruturada. Aparentemente era estruturada, né? Entendeu? Olha. Então, o que eu imagino hoje, Karine, é que muitas mulheres se submetem a isso, a essa condição de subserviência, de dominação. Sim. Isso não vem do histórico da evolução do patriarcalismo. É um novo patriarcalismo, baseado em uma ideologia política de dominação, Sim. não apenas das mulheres, mas de todas as pessoas. Sim. De dominação dos grupos vulneráveis, de dominação da consciência desses grupos vulneráveis. Sim. Né? Da consciência. A gente vê o extremismo, por exemplo, ele é preconceituoso, ele é racista. Quando você vê um homem negro defender essa teoria, a pergunta que se faz é: onde paira, onde mora essa consciência? Então, há muita hipocrisia, há muita leviandade, mas há, acima de tudo, um fechamento da consciência dentro de um universo que parece ser intransponível. É muita ignorância, né? A falta do conhecimento mesmo. Porque eu digo isso porque às vezes a gente é submetido a ver um tema que a gente nunca ouviu falar, por exemplo, mas aí você é leigo, né? Você não sabe nada daquilo. Mas quando você começa a buscar informação sobre aquilo e você vai entendendo, seja um mínimo de informação, um artigo que você lê, uma matéria
oficial, de fontes confiáveis que você lê. Então, você vai adquirindo o conhecimento e aí você vai começando a formar a sua opinião, a entender o contexto das coisas. Porque quando a gente não conhece, Quem conhece é como quem não vê. não é? Então, a gente é cego. Popular. Então, me parece, quando você colocou, vocês colocaram, não, essa questão da hipocrisia, né? Porque é muita hipocrisia mesmo. É sedutor, é atrativo aquela coisa na rede social de achar que aquilo tudo é lindo, que é maravilhoso, que é fácil, que é bom. Que eu tava até brincando aqui com os meninos nos bastidores antes de vocês chegarem. Eu pensei, uma coisa que veio à cabeça. Será que essas mulheres, né, essas esposas troféu aí das redes sociais, será que elas são casadas com um regime de comunhão total de bens, por exemplo? Provavelmente não. Né? Aí, até a Ítalo comentou o que você acabou de colocar. É muito fake, é muito rede social. Porque muitas delas... Todo mundo é feliz, né? E outra, mundo é muito muitas feliz. delas já têm o próprio dinheiro. Elas, na verdade, não dependem financeiramente do marido, porque elas já conquistaram tantos seguidores, como, né, 40 milhões, 500 mil, que elas começam a ganhar dinheiro com isso. E ela consegue se prover. Então, caso o relacionamento não dê certo com o marido, não vai acontecer o que sempre aconteceu. Da mulher, né, coitada, vai sofrer, ficou no prejuízo, né? Porque ela já tem o dela. Então, veja, é falso. E quando a gente fala também, assim, dessa hipocrisia, dessa desonestidade, é que essas pessoas, como o exemplo que você deu, uma blogueira, uma influencer que tem 40 milhões, é uma num universo de muitas outras que não terão sequer 1/10 do que ela até pode monetizar. Sim. Às vezes é de fato uma personagem, é uma máscara que ela vive, ou é ela uma pode. Persona, Raros são aquelas que vão. Então, se a gente pensa no grau de responsabilidade ou irresponsabilidade, digamos, né, social disso, o impacto na formação de subjetividade. Então, essa atualização do software do patriarcado, da subserviência. Gostei, a atualização do software. Eu falo que a atualização é um novo patriarcado. A gente se eu atualiza. nunca gosto de colocar assim, por exemplo, me permita, o novo cangaço. Não é um novo cangaço. Historicamente, a história é uma ciência muito pobre em nomenclaturas. A gente precisa entender. Aquele modelo do cangaço, pronto. Se você tem um episódio com algumas características próximas, então é um novo cangaço. É um novo patriarcalismo. Não é um novo patriarcalismo. É o mesmo. É o mesmo. O que a gente está vivendo agora, né, é essa força ideológica da extrema-direita que é muito poderosa. Sim. Porque essa força se apropriou dos meios de comunicação, muito mais do que nós que trabalhamos pela cientificidade, não é? Nós estamos aí buscando, pesquisando e tal, mas a gente não tem a mesma projeção de maneira nenhuma. A gente não tem, eu não conheço nenhum cientista brasileiro com 40 milhões de seguidores. Eu acho que é isso, quando a gente pensa no rigor de quando a gente foi composto enquanto cientista, né? A gente tinha que ter a questão da validação da informação. Então, a irresponsabilidade na perpetuação de algo, porque você fala alguma coisa... Isso que a gente está falando aqui pode estar em qualquer lugar do planeta Terra ou até fora do planeta Terra, né? Porque tem as expedições. Vamos colocar o celular na cabeça para piscar para você ter. Então, essa dispersão de informação que não tem uma checagem... Eu tenho 38 anos, mas eu ainda sou fruto disso, você precisa checar, os seus pares precisam validar o que você diz, e isso também tem uma questão de disputa, porque por mais genial que você seja, Jordano ou Bruno, se os seus pares não aprovarem, você vai para a vala. Você tem que ter aceitação. Né? Então, não dá também para a gente pensar ingenuamente de que esse é um projeto aleatório. Não, isso é muito bem articulado, porque é um modelo de pessoa, é um modelo de negócio, é um modelo de relação. E aí, quem me preocupa também, enquanto psicóloga, o que é que eu vou falar?
aquela que não atinge esse ideal vai aumentar o sofrimento. E voltando à sua pergunta, como é que fica essa pessoa? A gente tem uma hiperprecarização das relações de trabalho, a gente teve perda de direito trabalhista. Alguns anos atrás foi um impacto absurdo regulamentar o trabalho doméstico remunerado. Sim, remunerado. Então, a gente está falando também de quem são as pessoas que conseguem pagar pelo serviço doméstico dignamente, respeitando a arrecadação de impostos. Então, também é dizer, mulheres, mas de uma forma sutil e encantadora, é bom você estar na sua casa cuidando do seu filho. Aí desresponsabiliza os genitores do gênero masculino. Se alguma coisa, aspas, dá errado, volta a essa lógica de que ele não foi bem criado. Tá vendo? Você precisa estar aí. Mas é toda uma comunidade, quando a gente falava agora há pouco, né? Tá na Constituição brasileira. Que bom que a nossa Constituição ela é progressista nesse aspecto. A vida de um sujeito não é só responsabilidade dele, é responsabilidade dele, da comunidade e do Estado. Então, nós estarmos debatendo isso aqui é parte da nossa responsabilidade enquanto sociedade de dizer, peraí, tem alguma coisa esquisita nisso. Uma coisa estranha. Como é que a gente vai cuidar, de fato, de manter valores sólidos de respeito, uma ética de reciprocidade, se o que está sendo proferido por essas pessoas destoa de uma realidade? É intangível isso que as pessoas estão dizendo. Se a gente quiser, também vai cair numa meritocracia. Se você quiser, você vai ser milionário, sim. Se você quiser, você vai ser uma esposa assim, troféu. Você vai ser uma esposa troféu e vai ter essa vida com uma agenda fitness maravilhosa, com alimentação. Um dia desses, a gente viu, olha, o aumento da caixa de ovo, gente. Sim. A gente nem está falando, né, de carne ou de quem é vegetariano, mas uma coisa singela. Uma dúzia de ovos a quanto tá. Então, isso também é do tipo assim, você não precisa se preocupar com isso. Deixa que o marido provedor vai se preocupar. E se você for uma boa esposa, seja troféu ou conservadora, eu serei o cabeça da família. O cabeça da família. Se você observar, por exemplo, algumas sociedades, vamos lá, sociedades muçulmanas, elas trazem isso, né? O próprio Corão coloca qual é a posição da mulher na sociedade. Mas isso de uma forma muito clara. O que a gente não pode cometer o erro é de visualizar essas sociedades com o olhar do Ocidente. O Ocidente é outra história, né? Pelo menos era. Então, o que a gente tem? Por exemplo, as sociedades muçulmanas. Uma vez eu participei de um evento que tinha umas mulheres tunisianas, com umas roupas belíssimas, uns cáficas assim bordados, uns sapatos, as mules de seda bordadas, as bolsas, tudo francesas, mulheres muito... Sem falar da maquiagem então, dos perfumes maravilhosos. Os perfumes maravilhosos. E aí, eu fiquei olhando assim, eu falei, até que ponto essas mulheres, a gente pode considerar que essas mulheres são infelizes? Mas existe um código descrito, né? O Alcorão é uma peça do século VII. Então, é um código social estabelecido, certo? O que vem acontecendo no Ocidente não é um código social estabelecido. É uma nova onda, né? Uma onda, vamos dizer assim, de um conservadorismo hipócrita. Porque para você falar em Deus, você precisa praticar uma religião. Você não pode falar em Deus e não, eu sou ateu, mas eu falo em Deus, né? Para você falar de pátria, você tem que ter um sentido de responsabilidade muito grande do que é ser um patriota, do que é amar a pátria. Amar a pátria significa ter um sentimento de nacionalidade que é promovido pelo respeito a todos os outros nacionais. Você tem que ter produzido algo para que aquela pessoa, né, para que alguém tenha, de alguma forma, se beneficiado daquilo que você fez. Isso é muito importante. Para você falar de família, você precisa ter, no sentido conservador de família, porque família é um conceito extremamente volátil hoje. Você tem uma família que é a avó e os netos, você tem uma família que são duas mulheres que constituem uma família, você tem uma família com dois homens, uma família de irmãos, entendeu? Então, o conceito de família não é mais a família mono, não é mais aquele conceito que a gente tinha. Mas você tem que ter um mínimo de respeito dentro do seu ambiente familiar. E a gente sabe perfeitamente que as pessoas que levantam essa bandeira e que estão instrumentalizando essa nova sociedade,
Elas não têm nada disso. Mas para as outras pessoas que simplesmente a acompanham, acreditam piamente. Uma das coisas mais interessantes, olha, na área da infância, uma vez nós recebemos 2 pastores de uma igreja pentecostal, e aí aqui vai todo o meu respeito pelos pastores e pelas igrejas pentecostais, mas a proposta deles era uma coisa assim: qual é a régua que eu uso para observar uma coisa? É a minha régua, é a minha conduta ética, é a criação que eu tive, são os filhos que eu criei, os alunos que eu tive. Eu uso muito a régua dos meus alunos. E aí, ele falando, depois que ele falou uma série de coisas, aí eu olhei assim e falei, isso não está certo. Eu não faria isso. Então, se eu não faria, por que essa pessoa está se propondo a fazer? Não, nós vamos criar uma entidade de acolhimento e vamos receber os adolescentes e vamos fazer isso e aquilo. E eu desconfiando, porque essa é uma função da sociedade, mas é uma função do Estado. 7 meses depois, eles foram presos por abuso sexual de 21 adolescentes no Ceará. Então, assim, o que eu digo, sabe, Lidiane, é assim, o que está posto aí agora é parte de um programa, como você bem colocou, com começo, meio e fim, e objetivos muito claros. E objetivos pautados no enriquecimento próprio, na projeção própria, entendeu? No atendimento dos seus interesses, exatamente. Bem individualista. O atendimento dos seus interesses. O outro não conta. Então, quando você vê um presidente de uma nação como os Estados Unidos, uma nação que depois da Segunda Guerra Mundial se transformou num repositório de tudo que o Ocidente pensa, Quando, na minha condição de historiadora, eu imaginaria um líder chinês como Xi Jinping defendendo a economia liberal? Isso não existe. Isso parece um conto de fadas, entendeu? Negativo, evidentemente. Sim. E quando eu viria o presidente de uma nação como os Estados Unidos da América defender uma economia de mercado fechada, quando a gente viria isso? E isso é importante. Pode não parecer, Karine, mas esse recuo das águas agora é um recuo que afeta todos os segmentos da vida humana, inclusive a posição da mulher na sociedade. Inclusive especialmente, isso, porque tudo isso que você vai trazendo, Josevanda, o que a gente está vivendo enquanto sociedade, quais são os valores. Então, se a gente pensar nos Estados Unidos, quando ele está se compondo lá no princípio, décadas atrás, para ser o que ele é hoje, o lugar da mulher na sociedade era muito marcado. Muito marcado. Era muito marcado. Havia um discurso muito específico, até de uma promessa do governo de que esse marido vai ganhar um a mais no seu salário para que a sua esposa permaneça em casa e que você tenha também uma quantidade de filhos, porque aí você vai fazer esse modelo. Constituir uma família modelar. Exato. Então, e aí a gente, com globalização que é massa, com tecnologia que é massa, com rede social, com YouTube, tudo isso que a gente vê. E a gente está ocupando esse espaço virtual também de uma maneira positiva para também dizer muito assim, existem positiva, outras formas, não é só isso. É dizer o seguinte, existem diversos modelos. Se a gente pensar nos povos originários brasileiros, com a quantidade de etnias, com a quantidade de formações de subjetividades, homem e mulher, ou outros gêneros, ou outras alianças, a gente teve essa condição de convivência dizimada. Se a gente vê os povos africanos diversos que foram trazidos para cá pela escravização e que têm ainda muita marca das culturas dos diversos países e nações africanas. Do distanciamento vários dos interesses de família. E também várias formas de se relacionar homem e mulher. Isso tudo, como é que é o nosso modo de subjetivação brasileiro? Então, quando eu vejo uma mulher que se projeta na rede social dizendo que quer ser uma mulher troféu, baseado nesse modelo dos Estados Unidos, que vem também de um discurso... e a gente não está aqui atacando quem sou eu. É um discurso de retrocesso, isso é da década de 50. É buscar justamente a base da informação, a base dos elementos que constituem essa promessa
do que é uma mulher, do que é um homem e do que não é uma mulher e do que não é um homem. Essa binariedade, ela não é real. Existe um espectro de E masculinidade. ela não se sustenta se não tiver uma ideologia. Existe um espectro de feminilidade. Existem diversas mulheridades possíveis. Então, se fala hoje muito nesse termo, né? Mulheridades. exato, que mulheridades. vem de base africana. Da Sim. mesma forma como a gente, se a gente for mergulhar lá para os orientes, né? Sim. São outras. Então, veja, só em termos de Ocidente a gente tem uma diversidade absurda do que é possibilidade de ser homem, do que é possibilidade de ser mulher. E desse encontro, seja para esse casamento, ou mulher com mulher, homem com homem, ou a não monogamia, entre outras coisas. Porque, por que eu estou falando isso, toda essa construção? Existe uma blogueira que ficou famosa, que era a Mayra Cardi, que é uma dessas que professa aí, né? Qual é o modelo de mulher possível, qual é o modelo de marido possível, nessa monogamia, e aí quando o cidadão lá com quem ela era casado trai, como é que eu vou lidar com a traição, porque eu sou uma mulher de verdade, e aí agora ela tá já com outro tipo de relação. Isso tudo confunde quais são os nossos valores. Então, quando a Josevanda também lembra, né, quais são os princípios de família, de pátria, e de... Qual foi a outra? Deus. De Deus. Deus. O principal. Definir Deus, para mim, é uma Deus. coisa, assim, é uma coisa muito pessoal, né? E, assim, a gente precisa lembrar que a referência, por exemplo, de Deus, ela não pode ser uma referência de uma única leitura religiosa. Não pode, certo? A gente não pode imaginar que os orixás não têm uma força divina, eles têm a força divina, né? Assim como a religião muçulmana vê em Alá, não é? Assim como o judaísmo não aceita Jesus Cristo como o profeta prometido, não é? Continua aguardando. A gente precisa ter uma dimensão de que ninguém pode falar em nome de Deus. Certo? Ninguém pode se arvorar a falar em nome dele, porque ele está presente em cada um de nós. Então, não é o meu Deus, o seu Deus. Ele, inclusive, cientificamente, isso daí. Que a gente tem no exatamente, cérebro o ponto de uma Deus. Força, a força estudado dele, mesmo, né? e comprovado. Então, assim, quando a gente observa isso que você colocou, Lidiane, os vários conceitos do que é ser mulher, as várias condições que não são apresentadas, isso estávamos numa trilha muito evoluída. Nós estávamos num caminho muito evoluído. De repente, a sociedade recebe. Eu às vezes, digo assim, olha, eu acredito que em determinado momento cada sociedade precisa ter seu ditador adorável, né? Então agora o Maralva tem que ter um ditador favorito. Agora é a vez dos americanos. Impossível imaginar. Historicamente falando, eu vejo assim as análises dos economistas. É absurdamente devastador, e isso está tendo uma força muito grande, e isso vai interferir no preço do ovo, vai interferir no preço do pão, vai interferir na nossa vida sobre vários aspectos, inclusive nesse posicionamento das mulheres em sociedade. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que, historicamente falando, nós estamos vivendo um tempo de recuo. E esse tempo já existiu muito. A história não se repete. A história não se repete porque a história ela é feita de 3 elementos. A ação, que é a ação humana, não existe a história das formigas, né? A história das abelhas. A história é uma ciência com uma motivação humana todo o tempo, né? A história é feita pelo espaço e a história é feita pelo tempo. Você responde a 3 perguntas: quem, onde e quando, certo? Sobre a ação, o homem tem governabilidade. Sobre o espaço, o homem tem governabilidade, mas não tem sobre o tempo. Então, a história se repete. Não, a história não se repete. A natureza humana tem características. Esse homem, né, que descende do homem de Neandertal, esse homem aí, visto cientificamente, ele tem características, né, que são comuns a todos os tempos. Aí você olha,
Do ponto de vista científico, eu divido o mundo em 3 grandes pensadores: Aristóteles, Galileu Galilei e Isaac Newton. O resto é todo mundo copiou-colou. É o Ctrl+C, É o Ctrl+V, Ctrl+C, né? Ctrl+V. Eu tenho uma pergunta que eu quero Massa. fazer para vocês, que eu até lancei nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais, elas propagam, né, essa ideia toda sedutora, que a gente vê que tem muita fake news e a hipocrisia que a gente colocou aqui, mas elas usam uma justificativa de conquista, de avanços femininos e de que elas têm o direito, portanto, de escolher. Aí eu lancei aquela pergunta, mas até que ponto essa escolha de ser uma mulher, uma esposa tradicional, uma esposa troféu, ela é de fato autêntica e é um exercício pleno de independência feminina? Até que ponto? Depende do ponto de vista que você esteja. Depende do lado do balcão que você esteja. Por exemplo, do lado que eu estou e que Lidiana está, é inaceitável. Isso não pode ser considerado o direito de ser aquilo que você quiser, é um direito assegurado. O que é que eu considero perigoso? É quando você tenta, através do seu direito de falar, de ir, de vir, de se manifestar, você convencer o outro. Exato. Aí é diferente. Essa é a preocupação. Porque Aí a gente vai cair naquela máxima, como os alemães, de um povo tão esclarecido, tão desenvolvido, com uma influência imensa dos judeus dentro da economia, da sociedade alemã, era um quantitativo considerável. Como é que eles caíram na armadilha do nazismo? Muita gente me pergunta isso. Se você for observar o nazismo do ponto de vista científico, você vai ver que ele é extremamente atrativo. Ele é extremamente atrativo. E ele justifica muita coisa, né? Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, a teoria do que é melhor para a criança. É uma teoria nascida na justiça, no pensamento jurídico nazista. Porque era melhor para as crianças judaicas não serem criadas por seus pais judeus. Começa aí. E hoje é uma teoria utilizada. A justiça brasileira utiliza muito, observar o que é melhor para a criança. Mas, assim, o que eu considero é assim, você tem o direito. O que eu considero perigoso é você transformar esse direito de disseminar isso que você considera como direito como algo absoluto, uma verdade absoluta. Todas as verdades são relativas, inclusive essa. E aí, Liliane, eu quero fazer essa pergunta porque a gente hoje tem muitos dados e estatísticas, né, de adoecimento mental, depressão, ansiedade, e isso é sempre mais nas mulheres. A gente já tem, né, isso comprovado cientificamente. E aí, por essa questão que a Josevanda acabou de colocar, né, essa preocupação é fazer com que o outro, né, afetar o outro, incentivar, acredite no que eu acredito, que é o que está acontecendo, porque como a gente colocou aqui, muitas dessas influencers das redes sociais, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Mas quem está consumindo isso, quem está assistindo, está fragilizado, não tem conhecimento. Não estou dizendo que são todos, mas a maioria. Mas às vezes até elas, quando você fez a Até pergunta da escolha, elas. eu penso, é uma Sim, escolha exatamente. baseada em quê? Ou é uma falta, ou uma sensação de falta de escolha, né? Porque você trazendo a questão do adoecimento de saúde mental, índice de depressão, de transtorno de ansiedade generalizado, burnout e tal, sem a gente pensar a economia do cuidado. Eu gostei muito de ler a Silvia Federici, que é a filósofa italiana, né? Foi fazer formação nos Estados Unidos, então ela bebeu de fontes diversas, mas viveu também na África. E aí ela, a partir das relações humanas, familiares, econômicas, ela foi vendo várias coisas e ela traz reflexões para a gente. Então, o estudo, né, da economia do trabalho, da economia do cuidado não remunerado, e aí numa perspectiva como essa, né, de
você tem um modelo de mulher que você deve seguir, não só para você, mas para o marido, para os seus filhos, enfim, para os seus familiares, e essa expectativa, se eu for pensar na minha avó materna que teve 8 filhos, a expectativa dela de ser mulher é diferente do que é a expectativa de ser mulher hoje, contextualizando. Minha avó era uma mulher preta, semi-analfabeta, que trabalhava como cozinheira e professora de costura. E deu muito corre na vida. Então, ela foi tendo... Mas dentro daquele sofrimento, ela tinha outras condições sobre si mesma de uma certa emancipação. Pensando hoje, até que ponto a gente vai atualizando o software das relações sociais, né? E aí eu vou pegar a minha avó como um modelo. Se eu for comparar com uma influencer que não tem filho ou que ainda vai ter filho, mas que está lá sendo cobrada a responder um contrato, eu vou dizer que a minha avó é muito mais emancipada do que essa. Então, eu vou dizer que mesmo sem escolhas, a minha avó pôde escolher mais do que essa. E aí também não é dizer que é uma pobre coitada que está à mercê da mídia, não. Mas pensar de que a construção dos nossos valores, elas não estão necessariamente guiadas, como eu falei agora há pouco. Faz muito pouco, além de 100 anos, que a psicologia foi criada no mundo. Então, sobre essas questões de eu poder escolher e de eu ter consciência, talvez o adoecimento está vindo também, porque a gente está podendo ter consciência das violações que nós sofremos. Mesmo esse ideal de que eu sou uma mulher troféu, de que... Porque nem tinha, né, consciência. Não. Então, ninguém nem sofria tanto. Mas agora que ou está era tendo... outro sofrimento, né? O sofrimento estava em outra dimensão. Isso. Então, agora a gente está vendo de onde que o calo está apertando, a gente está vendo de uma outra perspectiva. Então, imaginar que, caramba, é direito meu escolher ser assim, mas, ao mesmo tempo, eu não agradeço aquelas mulheres que lutaram tanto para que eu pudesse ter esse direito de escolha. Então, será que é uma escolha mesmo? Centralidade mesmo, Você né? está compreendendo de onde é que vem o rompimento dos grilhões que nos aprisionavam mais do que aprisionam hoje. Porque se você quer ser uma mulher troféu, beleza, seja. No que a professora Josevanda... É o que a gente estava colocando. No que a professora Josevanda Se não é um modelo, né? Não a ser transforme seguido, seu não é uma modelo numa imposição. verdade absoluta. Porque eu acho assim que a premissa geral é: todo e qualquer ser humano, homem ou mulher, merece respeito, merece independência, autonomia, merece ser realizado profissionalmente, pessoalmente. Então, desde que não seja um modelo a ser seguido, algo a ser imposto, não estou aqui dizendo que se você se sente feliz. Você não pode considerar o modelo que se posiciona de forma antítesa ao que você faz, né? Porque você tem a tese que o modelo maravilhoso é esse. A antítese daquilo é uma vivência, como eu disse, do outro lado do balcão. Você não pode querer convencer a outra pessoa, e mais ainda, você não pode degradar o modelo que não é o seu. É irresponsável. Isso é muito grave. E é o que está acontecendo. Meninas, eu tô com o coração apertado, porque já 5 horas da tarde. A gente faz uma miscelânea de coisas que a gente se empolga com o tema, a gente realmente... Mas é porque é um tema gostoso de falar, porque assim, eu acho que o mais importante é esse, assim, a consciência está vindo, mesmo que a passos lentos, né? As pessoas que buscam, né, que se predispõem também a buscar uma informação, conhecimento, a ler mais, a pesquisar mesmo, porque só daí a gente vai criando essa consciência, porque se você não sabia de nada, você não tem... É como a gente colocou, o sofrimento era outro, né? Porque você não tinha consciência disso, então... Eram outras as dificuldades. Eram outras. A minha avó paterna pariu 11 filhos, a minha avó materna pariu 10 filhos. Olha. A grande preocupação era do sustento. Eram outras demandas, né, Josevanda? É outra forma de ser sujeito, e a gente... bater na tecla, já que a gente está indo para o final, eu acho que é pensar isso, em que medida a gente tem consciência de que até pouco tempo nós não éramos sujeitos. Exatamente. Isso. A gente não tinha acesso a direitos, a gente ainda está lutando numa camada, e a gente, se a gente for perceber a quantidade de outras mulheres que e não estão tendo... muitas mulheres que ainda não conseguiram. Exato.
Exatamente. Não tem acesso a outras coisas básicas, sem pensar em alimentação, em escolaridade, em moradia. No básico mesmo, né? E liberdade de gênero. Olha, Exato. Liberdade de gênero. Eu sou muito feliz de ser uma mulher que hoje eu posso me afirmar uma mulher lésbica, mas até pouco tempo eu era heterossexual, porque a heterossexualidade Era convencional. eu namorava garotos e muito feliz, mas na medida em que eu posso escolher não ser sucumbida pela heterossexualidade compulsória, respeito todas as formas de afeto, da mesma forma que exijo, não só eu exijo respeito de uma forma muito sóbria, mas eu exijo quando precisa ser para além do sóbrio, eu exijo de outra forma, mas tipo, eu sou uma mulher que vivo às minhas custas, moro só, tenho 38 anos, tenho uma profissão, eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Óbvio, resguardadas todas as dificuldades que nós temos. E aí, resguardado o respeito ao outro. Sim, mas tipo, 2025, se eu for pensar uma pessoa como eu, 40 anos atrás, eram muito poucas. Exatamente. Então, em termos de escolha, eu sou a esposa troféu de mim mesma. Gostei, viu? Sabe? E nem por isso eu vou sair dizendo para todas as pessoas, Josefanda, você já veio pro meu lado aqui do Vale? Olha, seja lésbica. Olha, seja isso. Seja... Aí, mas é porque acontece muito, o tempo todo. Então, essa imposição de modelos, de fato, é muito desrespeitoso e muito irresponsável, porque você prometer que aquela pessoa que não tem o mesmo ponto de partida do seu vai atingir os mesmos resultados que você, é surreal. E de coisas que a gente não tem... E adoece, viu? Demais. Adoece muito. E de coisas que a gente não tem controle. Então, que a gente possa viver, eu acho que o mais respeitosamente possível, criando laços de afeto, de fraternidade, independente da crença religiosa, da origem socioeconômica, da origem racial. Quem quer ser a ideologia política. Ideologia política, exato. É impossível a gente aceitar a impossibilidade de, se você tem um pensamento político partidário diferente do meu, eu não posso nem conviver com você. Isso é surreal. Vamos conviver. E aí que as mulheres, sejam elas quem forem, mulheres trans ou cis, casadas ou não casadas, que se ela quer ser conservadora, você quer conservar o quê? Você quer ser troféu de qual prêmio? Eu acho que essas reflexões, do ponto de vista da psicologia, eu posso fazer sempre comigo e sempre que nós estivermos juntas também. Tá vendo, levinhas e levinhos? É por isso que eu amo. Eu amo fazer o podcast, porque assim, sempre a gente fica com um gostinho de quero mais. Sim. Uma hora aqui passa voando, eu fico com o coração apertado, porque um tema vai puxando o outro e a gente quer sempre conversar mais, mas haverá outras oportunidades, a gente pode até retomar sobre outras, né, sobre outras nuances. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês duas, Josefanda, Lidiane, e quero também registrar aqui um grande abraço para Jumara Pinheiro, a juíza de direito que estaria conosco hoje, mas por motivo de força maior não deu. Mas olha, Jumara, não se preocupe, viu? O convite vai ser lançado novamente para outros temas, outros debates, e desejo muita força para você e toda a sua família. Meninas, olhe, eu amei o bate-papo. Eu quero dizer aqui a vocês também que continue, quem segue, continue seguindo. Quem não segue ainda, vai lá seguir o @VidaLeveCI no Instagram. Segue também o nosso canal no YouTube. Aliás, se inscreva. Eu vou perguntar se vocês se inscreveram depois. Vou checar aqui. Só sai daqui da sala. Já foi. Ontem mesmo. Se inscreveu no canal do YouTube, porque a gente precisa fortalecer essa rede, né? Já que a gente tá aí levando informação de qualidade. Sigam também aí, @Pupa Company, que é o estúdio que eu gravo. Ítalo e Vinícius aqui, ó, nos bastidores, vocês não estão vendo, mas os dois estão aqui, ó, trabalhando legal. Equipamentos show de bola aqui do estúdio, microfones Shure. Gente, tem toda uma estrutura, câmeras Blackmagic, olha tudo top aqui, viu, gente? E esse cenário maravilhoso você encontra aqui na Pupa Company. Então tá pensando em gravar um podcast? Venha pra cá que você, ó, só sucesso, né, meninas? Gostaram? Muitíssimo obrigada. Vamos fazer um brinde que eu sempre faço. Sim. De vida leve. Até o próximo episódio. Ao sucesso de todas as mulheres.